Tudo bem? Espero que sim. Nós vamos fazer um pouquinho de Ciência da Natureza, capítulo 4, grupo 2, que está na página 172. Nesse capítulo, nós vamos falar um pouquinho sobre calendários. Usamos bastante calendários, né, quarto ano? Para marcarmos uma prova, para marcarmos uma festa, para agendarmos umas férias, não é? Nós precisamos de calendário para quê? Para ver a data, para ver o dia, né? Se aquele dia cai na sexta, se cai no sábado e assim por diante, né? Então, olha lá. O calendário é um sistema oficial de medida e divisão do tempo. Os diferentes calendários surgiram da necessidade de o ser humano situar-se no tempo e de padronizar sua contagem. A maioria dos povos da antiguidade utilizava os ciclos da lua e os do sol para se guiar no tempo, porque eles não tinham ainda uma noção, não tinham como fazer um calendário como nós temos hoje, tá? Então eles se guiavam, pelo ciclo da lua e do sol. Ainda hoje, existem cerca de 40 calendários em uso pelo mundo, olha, organizados em 3 categorias: os lunares, os solares e lunisolares. Então, o primeiro que nós vamos ver aqui são os calendários lunares. Os calendários lunares baseiam-se no movimento de revolução da Lua e têm sua origem nos povos nômades. Esse movimento de revolução da Lua nós já vimos, que é quando ela orbita em volta da Terra, né? Uma lunação é o tempo transcorrido de uma lua nova a outra e leva 29 ou 30 dias. No calendário lunar, um ano possui 12 lunações, ou seja, 354 ou 355 dias, 11 dias a menos que no calendário solar. Os muçulmanos ortodoxos comemoram datas festivas e religiosas como o Ano Novo Islâmico ou o mês do Ramadã, conforme esse calendário. Ali, quarto ano, tem a representação das fases da Lua em uma lunação. Se vocês observarem, cada dia do ciclo da Lua, ela aparece no céu com um formato muito parecido com o do dia anterior, não é? É que essa mudança é gradual, é aos poucos durante as fases da Lua, tá? O 29º dia é o último dia do ciclo em que, assim como o primeiro dia, a Lua está na fase de Lua nova, né? E aí reinicia tudo novamente. Observaram aí o esquema? Aqui nessa próxima página nós vamos ver sobre os calendários solares. Os calendários solares baseiam-se no movimento de translação da Terra. Eles têm origem nas populações agrícolas e marcam um ano de 365 dias e 6 horas a cada movimento de translação da Terra. E o movimento de translação a gente já sabe que é quando a Terra gira em torno do Sol. O calendário solar foi inicialmente criado pelos egípcios, que dividiam o ano em 12 meses com 30 dias cada, mais 5 dias no final do ano. Os meses eram divididos em 3 estações denominadas inundação, inverno e verão. Esse calendário originou aquele que é usado hoje no Brasil e na maior parte do mundo, chamado de gregoriano. Então, o nosso calendário dos meses com os dias é chamado de calendário gregoriano, nome que recebeu porque foi oficializado pelo Papa Gregório XIII, em 1582. O calendário gregoriano é organizado em 12 meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Essa divisão dos meses tem sua orientação nas estações do ano. Por essa razão, não coincidem com as lunações, nem mesmo se iniciam sempre em lua nova. O calendário gregoriano considera o nascimento de Jesus Cristo como marca inicial para a contagem dos anos. No entanto, o uso global desse calendário não tem motivação religiosa. No período da Idade Média, a Europa era a maior exportadora de cultura. Por essa razão, convencionou-se usar o calendário adotado no Vaticano para facilitar o relacionamento entre as nações. Tem também os calendários lunisolares. Os calendários lunisolares baseiam-se no movimento de revolução da Lua,
para marcar os meses, associado ao movimento de translação da Terra para marcar os anos. Por essa razão, são os calendários mais complexos. Como exemplos, temos os calendários hebreu ou judaico e chinês. Olha o saiba mais ali embaixo. O Sol não surge no mesmo lugar todos os dias. Mesmo que apareça no mesmo horário, em razão da inclinação do eixo da Terra, que nós nos inclinamos, a Terra vai se movimentando e ela tem uma certa inclinação, né? Então, nosso planeta estará completando uma volta em torno do Sol no dia em que ele voltar no mesmo lugar, 365 dias e 6 horas depois. Como sobram 6 horas a cada ano no ciclo solar, no calendário gregoriano, que é o nosso, convencionou-se juntá-las até que formem um dia, 24 horas. Isso acontece a cada 4 anos, no chamado ano bissexto, quando então o mês de fevereiro fica com 29 dias, que nós já vimos isso em capítulos anteriores, lembra? Essa foto, pessoal, é uma montagem de várias fotografias tiradas do Sol em um mesmo horário e lugar ao longo de um ano. Então, durante um ano, o Sol, esses pontinhos brilhantes aí, é o Sol que cada hora, por conta da inclinação da Terra, cada dia ele estava em um local, tá? Exercício 1 da página 174. Seria para fazer em dupla, mas nós vamos fazer juntos, né? Aqui agora no vídeo. A. Que fenômenos naturais permitem à humanidade marcar a passagem de um ano ou de uma volta completa da Terra em torno do Sol? Quais são os fenômenos que a gente poderia marcar a passagem de um ano ou a volta completa da Terra em torno do Sol? A gente pode ver ali na teoria que os fenômenos naturais são quais? A passagem das estações do ano, não é? Que são quais? Primavera, verão, outono, inverno, ou então a passagem do Sol pelo mesmo ponto todo dia no mesmo horário, tá? Então essa é a resposta aí da letra A. Na letra B, nós já estudamos sobre isso, tá? Que movimento da Terra nos permite marcar o período de um dia. Quando a Terra gira em torno de quem, ela nos dá o dia e a noite. É um período de 24 horas. Como chama esse movimento? Movimento de... Por que se acrescenta um dia a mais a cada 4 anos no calendário gregoriano? O que acontece, pessoal, que nós já vimos sobre isso? Para a Terra dar uma volta completa em torno do Sol, quanto tempo ela leva? O que acontece com umas sobrinhas que tem ali? Nós já vimos nos grupos anteriores, né? Letra D. Qual é o tipo de calendário que adotamos no Brasil? Está ali na teoria. Como é chamado? É o calendário que é usado aqui no Brasil, que ele é um calendário solar, mas qual é o nome dele? 2. Leia a tirinha e responda ao que se pede. Deve nascer no dia 29 de fevereiro. Tum! Olha lá, a criança deu um chutinho. Escutou alguma coisa? Disse que nessa data nem pensar, que era aniversário todo ano e não de 4 em 4. Por que o aniversário do bebê seria de 4 em 4 anos se ele nascesse no dia 29 de fevereiro? O que acontece no dia 29 de fevereiro, quando tem essa data no nosso calendário? Por quê? É um ano chamado do quê? Aí vocês respondam aí. 3. Sobre o calendário lunisolar, assinale a alternativa correta. Então, quer dizer, vocês vão voltar lá na teoria sobre o calendário lunisolar. Os meses iniciam sempre com a lua nova? Lá está falando sobre isso. Um ano dura 354 ou 355 dias. Um ano dura 365 ou 366 dias. É o calendário universal por unir os ciclos lunar e solar? Ou é a categoria mais complexa de calendário por tentar unir os ciclos lunar e solar? Lunisolar, próprio nome já fala, né? Ele une dois tipos de calendários, né? Qual é a alternativa correta? 4. Pesquise quando será o próximo ano bissexto. Pesquisa, nós tivemos esse ano, né?
2020 nós tivemos o dia 29 de fevereiro, concorda? Quando será o próximo? Aí vocês anotem aqui. Dando continuidade, então, nós vamos falar um pouquinho de fenômenos cíclicos e cultura. A órbita elíptica da Terra e sua inclinação em relação ao seu próprio eixo fazem com que, ao longo do movimento de translação, que é a Terra em volta do Sol, a Terra receba irradiação solar e calor de forma desigual em sua superfície, dando origem às diferentes estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste do Brasil, as estações do ano não são tão evidentes como em regiões mais afastadas da linha do Equador. Isso se deve à menor variação de irradiação solar nessa região. No Canadá, na Argentina e até mesmo no sul do Brasil, as estações são mais definidas com neve e inverno, por exemplo. Com o entendimento dos períodos lunares e dos ciclos do Sol, é possível prever as fases da Lua e as estações do ano. Esses fenômenos cíclicos, porque eles são um ciclo, né? São muito importantes para a nossa sobrevivência, pois interferem na pesca, na agricultura e em outras atividades. Ainda hoje, baseamos-nos nesses dados para organizar, por exemplo, os períodos ideais de plantio, porque é cíclico, porque vai depender de chuvas, ou então de calor, ou então de estações mais amenas, né? Então vai depender do ciclo e da fase da lua, do ciclo, que seja, né, estações do ano, etc. Eu queria que vocês observassem aí nessa setinha, onde está lá para explorar. Digita esse link aí na internet de vocês, no YouTube, para vocês acessarem, que vai falar sobre a dinâmica das estações do ano. É bem interessante, viu, quarto ano? Então, eu vou deixar como sugestão de vocês assistirem a esse vídeo aí sobre as estações do ano, ok? Agora a gente vai falar sobre as manifestações culturais. É muito comum os fenômenos cíclicos da natureza e as temporadas de determinadas colheitas servirem de inspiração para o comércio e o turismo local, como as tradicionais festas do milho, da uva, do vinho, da primavera, entre tantas outras. O nosso aniversário mesmo só pode ser comemorado porque contamos o tempo em um calendário, não é? Faz parte de nossa cultura festejarmos cada nova volta que damos em torno do Sol. Da mesma forma, existem muitas outras datas comemoradas em nossa e em outras culturas. No calendário gregoriano, por exemplo, as festas juninas, comemoradas no mês de junho, têm origem em dias de santos da Igreja Católica. Lembrando que o calendário gregoriano é o nosso. Outra comemoração cristã muito tradicional é a Páscoa, cujo marco é o primeiro domingo de lua cheia depois do início do outono. Como o calendário gregoriano é solar e essa comemoração é marcada pela mudança de fase da lua, a Páscoa não acontece no mesmo dia em todos os anos. Os cristãos ortodoxos seguem o calendário juliano, diferente do gregoriano. Isso faz com que o dia da comemoração também não seja o mesmo. A Páscoa judaica, que segue o calendário judaico ou hebreu, tem início na primeira lua cheia do outono do hemisfério sul. Então, quer dizer, cada povo segue um determinado calendário. Lembrando que nós aqui do Brasil seguimos o calendário gregoriano. O calendário oficial do Brasil também é marcado por comemorações de outras crenças. Algumas religiões de origem afro-brasileira, como o candomblé, comemoram no dia 2 de fevereiro o dia de Iemanjá, um orixá africano também conhecido como Rainha do Mar. Os chineses adotam um calendário lunisolar, o que faz com que a data de início de cada ano novo chinês seja diferente da data do calendário gregoriano. Eles começam o ano deles diferente do que a gente começa do nosso, tá? Em 16 de fevereiro de 2018, iniciou-se o ano de 4716 do calendário chinês. É bem Aqui no exercício 1, nós vamos ler o texto para responder aos itens, tá? Outono começa às 7 horas e 29 minutos da próxima segunda-feira. O outono começa na próxima segunda-feira, 20 de março de 2018, no hemisfério sul, às 7h29, horário de Brasília, enquanto no hemisfério norte,
será o início da primavera. É o contrário. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. No hemisfério sul, no caso aqui vai começar o outono, e no hemisfério norte, a primavera. Nessa data aqui, 20 de março, tá? Nessa data, dia e noite terão praticamente a mesma duração. À medida que a estação avança, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas até o início do inverno, em 21 de junho. O que marca as estações é o fato de o eixo da rotação da Terra estar inclinado em relação ao plano de órbita do planeta. Então, o que marca as estações? O fato de a Terra estar inclinada, tá? Se não fosse inclinado, cada localidade teria a mesma quantidade de radiação solar chegando. Quer dizer, se o planeta Terra não tivesse aquela inclinação que nós já até vimos em sala de aula, né, ele teria a mesma radiação solar no planeta inteiro. Em todos os lugares do planeta receberia a mesma quantidade de sol, mas pelo fato de ser inclinada, cada lugar recebe uma quantidade de sol durante o ano, tá? No outono, os raios solares já não vão mais incidir diretamente no hemisfério sul, mas começam a incidir de forma inclinada, diminuindo a quantidade de radiação que chega. Por isso, o outono apresenta temperaturas mais amenas que a estação anterior. Amenas quer dizer mais baixa. Essa diferença de temperatura é mais visível à medida que nos afastamos da linha do Equador. Quem está na linha do Equador praticamente não vê diferença de estação. Para nós, do Rio de Janeiro, é praticamente verão o ano todo, comentou a astrônoma. Essa reportagem foi feita lá no Rio de Janeiro, tá? E por quê? Porque o Rio de Janeiro está muito próximo da linha do Equador. Por isso, no início do outono, os dias ainda são quentes e há chuvas, e no final, os dias começam a ficar mais frios e a chuva diminui algumas partes do país, anunciando a chegada do inverno. Então, olha lá na letra A. O que faz com que a quantidade de radiação solar aumente ou diminua no hemisfério sul ao longo do ano? Já falei lá em cima. O que acontece? É pelo fato da inclinação do eixo de rotação da Terra. É pelo fato de ela ser inclinada. B. Segundo o texto, o outono apresenta temperaturas mais amenas que a estação anterior. Qual é a estação anterior ao outono? E qual é a próxima? Aí as 4 estações, né? Qual vem antes de outono e qual vem depois de outono? Exercício C. Explique a afirmação da astrônoma para nós do Rio de Janeiro é praticamente verão o ano todo. Falei agora há pouquinho durante a leitura do texto, né? O estado do Rio de Janeiro ele fica muito próximo da linha do Equador. Então, a quantidade que recebe de radiação solar ao longo do ano é sempre direta. Então, por quê? Porque não tem muita inclinação e aí mantém a região do Rio, né, do estado do Rio de Janeiro constantemente aquecida, tá? 2. Assinale a alternativa que indica os principais fatores que contribuem para a ocorrência das 4 estações do ano: primavera, verão, outono, inverno. Qual é o movimento que nos dá as 4 estações do ano? Tem um que nos fornece o dia e a noite, né? E qual é o movimento da Terra que nos fornece as estações do ano? Se não lembrar, volta nos grupos anteriores que vocês vão achar a resposta. 3. No Brasil, algumas datas são consideradas comemorativas no país inteiro, como o dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. E em sua cidade, existe algum feriado? Faça uma pesquisa e anote no caderno uma data especial ou um evento cultural. Anote também em que estação do ano ele acontece e como é a comemoração. Bom, nós temos, né, uma data que seria o padroeiro da cidade, dia 6 de agosto, não é? E aí vocês vão ver então em que data, em que estação ocorre essa data comemorativa, e se tiver outras, vocês anotem. Se quiser anotar aqui numa beiradinha mesmo, pode ser, ou então anota numa folha e depois grampeia aqui, ok? Não precisa colocar essa questão no caderno não, tá? Encerramos por hoje, tá, quarto ano? Até mais, beijos!